Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o pastor Jadivan e é motivo de alegria e de satisfação poder, neste momento, estudar a palavra de Deus com você. Quero aproveitar e pedir a orientação, a direção do Senhor para esta aula, porque o meu desejo é que tanto eu quanto você sejamos edificados com o estudo da palavra de Deus nesse instante. Então, busquemos a face do Senhor em oração. Amado Deus e soberano Pai, aqui estamos diante da Tua presença santa, augusta e majestosa. Estamos diante da Tua palavra, que é a revelação do Senhor para nós. E neste momento, ó Deus, em que vamos estudá-la, eu rogo do Senhor, eu suplico ao Senhor, que nos conceda a iluminação para que possamos compreender aquilo que o Senhor revelou através dos Teus servos, os profetas e os apóstolos, e que o Espírito Santo quis fosse registrada para o nosso conhecimento. Então, ó Deus, nos ajuda, nos auxilia neste momento e que a Tua palavra encontre lugar no meu coração, no coração de cada aluno, de cada aluna que ora acompanha esta aula. Assim eu te peço e te agradeço no nome santo e precioso de Jesus, o meu Redentor, a quem seja a glória hoje e eternamente. Amém. Ok? Nós vamos então avançar. Nosso estudo nesse momento vai ser sobre as parábolas ou as histórias que Jesus Cristo contou. E eu quero inicialmente relembrar a você o que são parábolas. E parábolas, de acordo com C.H. Dodd, são metáforas ou analogias com aspectos da vida, ou seja, do dia a dia das pessoas, e também da natureza. E elas prendem a atenção dos ouvintes ou daqueles que estão escutando estas parábolas. Esse mesmo autor diz ainda que parábolas são formas dramáticas de linguagem teológica. Então, parábolas não são simplesmente histórias, mas são verdades teológicas, ou seja, através delas são ensinadas verdades acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca do Espírito Santo, acerca do reino de Deus. E essas formas dramáticas de linguagem teológicas, elas forçam os ouvintes a uma reação e revelam a natureza do reino de Deus, mostrando-nos a nossa responsabilidade como súditos deste reino. Posso avançar ainda um pouquinho mais, dizendo também que parábolas são quadros verbais, ou seja, são pinturas, como que numa grande tela o Senhor Jesus, que é o grande contador de parábolas nos evangelhos, embora tenhamos parábolas também noutras partes da Escritura, inclusive no Antigo Testamento, mas o nosso foco neste momento são as parábolas do Senhor Jesus. E à medida em que lemos ou ouvimos estas histórias que ele contou, é como se estivéssemos diante de um grande pintor. Ele está ali com o seu pincel, suas latinhas, os seus potes de tinta, e ele vai então pintando esses quadros verbais, e à medida em que ele os pinta, então ele traz para a gente verdades teológicas, verdades acerca do reino de Deus, do reino celestial. Quando nós vamos estudar as parábolas, é importante perceber que existem alguns tipos ou algumas formas de parábolas. E nós vamos, neste momento, observar para pelo menos três tipos ou três formas de parábolas, que são as parábolas chamadas de parábolas autênticas, as histórias em forma de parábolas e também as ilustrações. Olhando primeiramente as parábolas autênticas. Estas usam ilustrações como um fato comum do dia a dia e são facilmente compreendidas, né? Preste atenção nessa questão aqui. Usam fatos comuns do dia a dia e são facilmente compreendidas, não cabendo espaço ou não deixando motivos para objeções ou críticas. Deixe-me exemplificar isso com algumas dessas parábolas que Jesus contou. A primeira parábola autêntica que eu quero mencionar para você nesse instante é a parábola que ele contou sobre uma semente germinando. Então ele contou a parábola dizendo que
O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. E aqui nós estamos diante de um fato comum, corriqueiro, do dia a dia das pessoas nos dias do Senhor Jesus. E ele diz que esse homem, então, ele lança a semente à terra, ele dorme e ele acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, né? A semente germina e cresce. Então, observe o que ele está colocando aqui. A semente germina e cresce. Isso é algo comum, era algo observável pelas pessoas no dia dos dias do Senhor Jesus. E ele diz sem que a pessoa, o agricultor, aquele que está lançando a semente, saiba como que isso acontece. Aí ele diz que a terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, né? Depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar a foice, porque chegou o dia ou a época da colheita. Então veja que aqui é uma parábola que fala de algo comum, de algo do dia a dia das pessoas, e ninguém vai fazer objeção a essa semente ou ao que acontece com a semente quando ela é lançada ao solo. De fato, acontecem essas coisas aqui. A segunda parábola que eu quero mencionar para você é algo também comum do dia a dia das pessoas. E aqui ele sai agora do campo e vai para a cozinha de uma família típica dos seus dias ali na região da Palestina, onde normalmente as mulheres elas faziam os pães da própria casa, ou como acontece nos nossos dias, a senhora, né, dona da casa, ou até mesmo o padeiro faz o pão, ele faz o bolo. Então ele diz o seguinte, ele conta uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ou seja, não cabe aqui nenhuma objeção, nenhum questionamento ao que está acontecendo aqui. Quando se coloca o fermento numa massa, o natural é que aquela massa cresça, aquela massa aumente de tamanho. Uma outra parábola que Jesus conta e que também fazia parte do dia a dia das pessoas daquela região onde ele estava ensinando, era acerca de ovelhas desgarradas. Então ele conta a parábola de uma ovelha que se desgarrou. E ele diz assim, o que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E prossegue, e se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo, que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, olha só, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Eu vou falar sobre isso numa outra aula, mas é importante você já ir percebendo que normalmente a lição da parábola ou o ensino principal da parábola está geralmente no seu final. É como se fosse uma espécie de fechamento, de aplicação, de conclusão daquele ensino. Então Jesus coloca às vezes muitos elementos na parábola, né, muitas circunstâncias, mas normalmente o ensino principal está no final da parábola. Então aqui ele fala de uma ovelha que se desgarrou, mas que vai ser buscada, e ele então vai terminar dizendo, se o pastor busca aquela única ovelha que se desgarrou, então de igual modo não é da vontade do vosso Pai que se perca um só destes pequeninos. No caso lá da semente que eu mencionei há pouco, então ele fala do objetivo, qual é? Que é, quando uma semente é lançada ao solo, ela vai germinar, ela vai crescer. Mas deixa eu avançar aqui sobre um outro tipo de parábola. Se eu falei agora das parábolas autênticas, nós vamos ver agora sobre as histórias em forma de parábolas. E é importante, meu prezado ouvinte, prezado aluno, aluna, que você vá conferindo essas questões que eu estou colocando, esses posicionamentos, e conferindo na Bíblia para que você possa ter uma compreensão já mais plena
à medida que você lê as parábolas do Senhor Jesus. Vamos então olhar agora para as histórias em forma de parábolas. Isso aqui se refere a um exemplo particular que teve lugar no passado, geralmente é a experiência de uma pessoa. Então, nós vamos observar e perceber que aqui trata-se de uma analogia. Mas o que é que Jesus está colocando aqui? Ele está contando uma história, normalmente usando pessoas, situações ou circunstâncias, muitas vezes comuns do dia a dia, uma forma de analogia para ensinar uma verdade teológica acerca do reino, acerca de Deus, acerca da divindade e assim por diante. Vamos então observar aqui um exemplo para ficar mais claro como que nós temos aqui histórias em forma de parábolas. Então veja essa história aqui que ele conta. É a história de um fazendeiro. Então veja que aqui agora já é uma pessoa. E a parábola diz o seguinte: Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então veja que aqui ele já vai usar de uma analogia, vai fazer uma espécie de comparação. O reino dos céus é semelhante a quê? A um homem que semeou, olha só, boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo deles. Então veja que aqui ele já coloca uma segunda pessoa. Nós temos aqui o homem, né, que era o fazendeiro, ou melhor, o agricultor, e agora ele fala de um inimigo dele, que veio e semeou o joio. Olha só, o agricultor semeou o trigo, o inimigo semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas nasceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? Ou de onde então vem o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa responde: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que ele cresça juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-nos em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então Jesus usa aqui uma analogia para mostrar, dentre outras coisas, né, que o seu povo, a sua igreja, nela não há, pensando aqui em termos de igreja visível, nós não temos apenas trigo ou apenas ovelhas, temos também bodes, não temos apenas pessoas salvas, mas também pessoas não salvas, caminham no corpo, caminham na comunidade da igreja. Mas o que fazer nesse contexto? Então, os trabalhadores querem pegar aquele joio e arrancar, mas aí eles correm o risco de arrancar também o trigo. E o Senhor Jesus diz: esperem, porque no tempo oportuno, no tempo da colheita, um vai ficar bastante distinto do outro, e então ficará fácil separar o joio do trigo. Mas observe que aqui nós temos uma história em forma de parábola. Um outro exemplo de história em forma de parábola, aliás, dois exemplos, são os seguintes. Ele conta em Lucas 16, de 1 a 9, a história de um homem rico que foi defraudado pelo seu administrador. E nesta parábola, nesta história, que está registrada em Lucas, capítulo 16, versos de 1 a 9, nós lemos que havia um homem, né, muito astuto, muito sagaz, por assim dizer. Ouça o que diz a parábola. Lucas 16 diz: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como que estando a defraudar os seus bens.
Então, mandando-o chamar, lhes disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves a meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então perceba que aqui novamente nós temos Jesus Cristo usando histórias em forma de parábola. Um outro exemplo está em Lucas 18, versos de 1 a 8, quando ele fala de um juiz que vai julgar a causa de uma viúva por causa dos seus inúmeros pedidos. E novamente, no final desta parábola, o que Jesus está pretendendo mostrar é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus em atender ao clamor dos seus filhos, dos seus escolhidos. Ele diz assim: não fará, pois, justiça o Senhor àqueles que clamam dia e noite. Então, o foco novamente está no final da parábola, mas eu quero frisar aqui o exemplo de histórias em forma de parábolas. Um outro exemplo de parábolas são as ilustrações. Nas ilustrações, nós vamos perceber que elas diferem das histórias em forma de parábolas, ou seja, das analogias, pelo seu propósito. Então é importante pensar aqui no propósito. As ilustrações contêm exemplos a serem imitados ou evitados. Então veja que nós estamos falando ainda de parábolas, mas nesse caso aqui agora, o Senhor Jesus vai falar, ou o foco vai ser algo a ser imitado, repetido, replicado, ou a ser evitado. Então vamos observar em exemplos, ou através de exemplos. E aqui nós temos como padrão para isso, ou como exemplo para isso, a parábola do bom samaritano. Eu não sei se você já leu esta parábola, que está em Lucas, capítulo 10, versos de 30 a 37, onde Jesus diz o seguinte: diz que um homem, olha só, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Então perceba aqui que essa pessoa é uma figura importante nesta parábola. Então, um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó, e então ele foi assaltado. Depois aqueles que tiraram-lhe a roupa, o espancaram ou causaram sofrimentos e deixaram semi-morto, né? Deixando semi-morto. Então, essa é uma ilustração, uma parábola, uma ilustração em forma de parábola nessa história. O que ele está querendo mostrar aqui? Antes da aplicação, vamos observar. Diz que, por casualidade, um sacerdote, né, estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo, ou seja, se desviou dele. Diz que, de igual modo, um levita descia por aquele caminho, né, por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Olha só que interessante, passou de largo, passou de largo. Mas aí diz que um certo samaritano, e aqui nós estamos pensando, samaritano eram pessoas, naquele contexto ali, inimigas dos judeus, ou seja, tidas como pessoas impuras,
e, portanto, indignas do próprio Deus. Mas o fato é que esse samaritano diz que seguia o seu caminho. Passou perto, olha só agora, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. Então perceba que nas ilustrações nós vamos nos deparar com algo a ser imitado ou evitado. Então nós temos aqui dois exemplos ruins, dois exemplos negativos, que é o exemplo do sacerdote e do levita, que passaram de largos, desviaram daquele homem que estava semi-morto. E agora nós temos um bom exemplo, que é o exemplo do samaritano, que passa, se aproxima e se compadece daquele homem que está ali caído à beira do caminho. Então ele se aproxima, veja o que é que ele faz. Diz que aproximando-se, faz curativos nos ferimentos daquele homem, aplica-lhe óleo e vinho, depois coloca aquele homem sobre o seu próprio animal, ou seja, de repente ele estava indo montado no animal, agora ele vai a pé e coloca o ferido sobre o seu animal, o leva para uma hospedaria, e aqui a ideia não é simplesmente de um hotel, mas é de um lugar para que aquele homem seja tratado, para que ele venha se recuperar, e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, ou seja, aqui nós estamos vendo o valor suficiente, ou valor, melhor dizendo, equivalente a 2 dias de trabalho de um homem comum naquele contexto. Então ele pega ali 2 denários, entrega ao hospedeiro e diz: cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, eu farei o reembolso quando voltar. Então, ele vai voltar por aquele caminho e ele vai reembolsar aquele hospedeiro caso ele gaste algo a mais do que aqueles 2 denários que ali foi deixado. Agora, observe que eu disse que as parábolas de Jesus, muitas vezes, geralmente, o ensino principal está no final da parábola. Então, observando essa parábola aqui agora, nós vemos que, então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E aí o intérprete da lei, que provoca essa discussão sobre quem é o meu próximo, ele responde: o que usou de misericórdia. E no caso aqui, quem usou de misericórdia não foi o sacerdote, não foi o levita, que eram judeus, mas foi o samaritano ou o estrangeiro. Qual é a lição da parábola? Então, Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, aqui está a lição da parábola, né? Que é usar de misericórdia para com aquele que está necessitado, que é, naquele contexto ali, o próximo daquele homem. Vamos avançar aqui e eu quero mostrar para você um outro exemplo de ilustração em forma de parábola. Essa está em Lucas 16, versos 19 a 31, mas eu quero frisar apenas a partir do verso 27. A história, na verdade, é de um homem pobre chamado Lázaro, fiel a Deus, temente a Deus, crente, e de um homem rico, que não temia a Deus, que não se importava com as coisas de Deus, que não dava ouvidos à pregação do Evangelho, não dava ouvidos à lei de Moisés, e é por onde vai girar aqui a história que Jesus Cristo vai estar contando neste momento. Então diz que aquele homem, o Lázaro, mendigava e ele veio a morrer. Ele vai para um lugar que Jesus chama de seio de Abraão e morre também o rico e vai para o lugar de tormento, né? E aqui subentendido como sendo o inferno. E aí, cada um já no seu devido lugar, né? O Lázaro no seio de Abraão, no lugar de gozo, de alegria, de plenitude, de presença de Deus, e o rico no lugar de tormento, né? Ali sofrendo, ali padecendo de grande sofrimento. E então, a partir do verso 27 diz: então o rico disse: Pai, peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Observe que, no decorrer desta história, desta ilustração, este homem,
ele não deu ouvidos à palavra de Deus enquanto estava vivo, enquanto teve oportunidades. Agora, no lugar de tormento, nessa ilustração em forma de parábola, ele pede para que o pai Abraão, que aqui é uma representação de Deus, mande que Lázaro volte à terra, volte à vida, para então alertar aos seus irmãos, para que ouçam o evangelho, para que ouçam a lei de Deus, a fim de não irem para este lugar de tormento. Diz assim, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ao que Abraão responde, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Olha só. E aqui nós já começamos então a perceber o foco da parábola, do ensino de Jesus, da ilustração do Senhor Jesus. Ele insistiu, não, pai Abraão, no caso o rico, né? Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, olha só aqui agora, o principal ensino da parábola. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, a ênfase aqui é na lei de Deus, na pregação do evangelho, na pregação da lei de Deus. E então, as pessoas precisam dar ouvidos ao evangelho, né? Porque pelo ouvir, diz a palavra, que vem a salvação. Pelo ouvir vem o conhecimento do Salvador. Pelo ouvir vem a luz que ilumina o coração do homem. Então, não é através de uma pessoa que ressuscite ou que venha dos mortos a trazer a dizer, olha, arrependa-se porque eu estou num lugar de tormento, eu estou aqui queimando no fogo do inferno, aqui é um lugar muito ruim, então eu não tenho mais como voltar, mas você ainda pode ouvir o evangelho. Então, ele diz, olha, o evangelho está sendo pregado. As pessoas precisam ouvir enquanto estão vivas. Depois que morrer, acabou, não tem mais como. Quem está lá não passa para cá e quem está cá não passa para lá, numa referência aqui ao seio de Abraão e também ao lugar de tormento. Mas a ênfase aqui é sobre a necessidade de se ouvir o evangelho, de atentar-se para o evangelho. Então, uma outra ilustração que é colocada pelo Senhor Jesus. Uma terceira ilustração é a parábola do fariseu e o publicano, acerca da oração. Lembrando que nas ilustrações nós temos normalmente um exemplo a ser imitado ou a ser evitado. No caso aqui dessa parábola, que vai versar sobre oração, o que Jesus vai dizer é, quando você orar, não ore daquela maneira, ou seja, da forma do publicano, desse fariseu, mas atente para a oração do publicano. Então veja o que diz a parábola. Diz que contou uma parábola, ou esta parábola, para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, olha só, e desprezavam os outros. Então aqui está o foco da parábola, a ênfase da parábola é para confrontar aqueles que confiavam em si mesmos e não em Deus, e por isso desprezavam os outros. E ele conta então sobre dois homens que foram ao templo orar. Veja que os dois foram ao templo, ou seja, foram ao mesmo lugar fazer a mesma coisa. Foram ao templo orar. E ele diz que um era publicano, ou melhor, um era fariseu, e aqui os fariseus eram normalmente os santos, eram as pessoas que, em tese, guardavam a lei, eram aqueles que se consideravam puros diante de Deus e diante dos homens. E tinha ali também o publicano, que era considerado por aquele fariseu e por outros como os pecadores, os indignos de Deus. E como é que o fariseu orava? A parábola visa mostrar o seguinte: diz que o fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo, desta forma. Então ele diz como que o homem orava. Aí vem a outra parte, diz que o publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo. E aqui agora então veja que há uma comparação entre a forma física de cada um, né? No caso o fariseu de pé, o publicano também de pé,
Só que o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Ou seja, a comparação aqui é: eu sou melhor do que ele. E aí, quando nós olhamos para a oração do publicano, diz que ele nem mesmo ousava, diz aqui o texto que nós estamos considerando, diz que ele nem mesmo ousava, de longe, nem mesmo ousava erguer os olhos para os céus, mas batia do peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Então perceba que há uma diferença na oração. E aí qual é o ensino que Jesus quer mostrar? Então ele diz: eu digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, não aquele. Porque todo o que se exalta, olha só, e o fariseu se exaltava, será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Então aqui está novamente uma outra ilustração. E o que Jesus está querendo mostrar aqui é: ore como o publicano e não como o fariseu. Ore para Deus e não para si mesmo. Então, meus queridos, nós temos aqui esses três modelos, essas três formas de parábolas, né? As parábolas autênticas ou verdadeiras, as histórias em forma de parábolas e também as ilustrações. Agora, uma coisa que eu quero que você perceba e atente é que há uma dificuldade em classificar as parábolas dessa forma que eu estou colocando, né? Ou seja, de uma maneira rígida, é quase que impossível fazer isso. Por quê? Porque algumas delas apresentam características dos dois grupos, né? De parábolas autênticas e também de histórias em forma de parábolas. E dessa forma elas podem ser classificadas de um ou de outro modo. Então é importante perceber isso, mas eu gostaria que ficasse claro para você o que Jesus está querendo mostrar aqui. Então, num contexto, ele mostra situações do cotidiano. No outro momento, ele usa a ilustração de histórias de pessoas, coloca pessoas, situações do dia a dia e usa ainda as ilustrações para contar as suas parábolas. Uma outra questão que é importante perceber na leitura dos evangelhos e das parábolas é que muitas vezes nós vamos nos deparar com os chamados ditos do Senhor Jesus ou frases que Jesus menciona, muitas vezes no contexto de parábolas. Então, esses ditos ou série de ditos em forma de parábolas, nós encontramos muito isso com o Senhor Jesus. Não sendo fácil, portanto, determinar quando um dito se constitui numa autêntica parábola ou quando é um dito em forma de parábola. Mas nós vamos avançar e espero que isso fique claro à medida dos exemplos que nós vamos pontuar para você nesse instante. Por exemplo, o ensino de Jesus a respeito do fermento é classificado como uma parábola autêntica. Então, isso está em Lucas 13, 20 a 21 e diz: a que compararei o reino de Deus? E ele diz: é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então veja que ele pega aqui um exemplo do cotidiano, ou seja, uma mulher fazendo pão ou bolo, e diz que o reino de Deus é semelhante ou é comparado a isto, né? Ao fermento que uma mulher coloca ou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então aqui nós temos uma parábola autêntica ou uma parábola verdadeira. Mas quando nós olhamos para o dito do sal que o Senhor Jesus contou, então, ou seja, a mensagem sobre o sal, ela é considerada um dito em forma de parábola. Veja, o sal é certamente bom, ele não faz comparação, como fez no caso do fermento. Mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui nós temos um dito do Senhor Jesus. Há também uma advertência ao ensino, mas não é necessariamente uma parábola como nos exemplos anteriores,
mas sim um dito em forma de parábola. Alguns ditos de Jesus são apresentados como parábolas. Vamos observar aqui esse exemplo do cego guiando outro cego. Ele diz o seguinte: será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que, se isto acontecer, ambos cairão num barranco ou num buraco? Então, aqui nós temos uma parábola, porque ele faz uma comparação. Ele pega o exemplo de um cego guiando outro cego e diz que o que pode acontecer aqui é de ambos caírem no precipício, caírem no buraco, virem a se machucar, virem a se perder. Então, nós temos aqui uma comparação, sendo, portanto, apresentado a nós uma parábola, né, nesse exemplo aqui do cego guiando um outro cego. Agora quero olhar com você a questão de parábola e alegoria, né? Se existe alguma diferença entre parábola e alegoria propriamente dito. Muito embora lá atrás eu mencionei para você que as parábolas muitas vezes elas usam desse artifício, né, que é a alegoria. Mas há uma diferença entre a alegoria propriamente dita, conforme nós temos as definições modernas, e as parábolas do Senhor Jesus. Qual é essa diferença? É que nas alegorias, cada fato, né, presente no enredo, na história, cada característica ou afirmação são simbólicos ou simbólicas e devem ser interpretados ponto a ponto em seu significado real para que possam ser corretamente entendidos. Ou seja, numa alegoria, nós podemos tirar várias lições ou verdades. Um exemplo disso está no livro O Peregrino, de John Bunyan, um livro muito conhecido, já escrito aí já há alguns séculos, mas que é uma perfeita alegoria da vida cristã. E conta a história de um moço chamado Cristão que vai em direção à cidade celestial, ou seja, os céus. E ele empreende então uma jornada rumo a essa cidade celestial. E ao decorrer do caminho, ele vai se deparando com várias cenas, com várias situações alegóricas que apontam ou que trazem lições específicas. Então, cada trecho daquele livro, cada trecho da alegoria traz uma lição para a gente. Então, ao longo do livro, nós vamos ter vários ensinamentos. No caso de uma parábola, por sua vez, ela é fiel à vida e ensina geralmente apenas uma verdade básica, né? Veja, por exemplo, eu mencionei há pouco o exemplo da parábola do bom samaritano, a história do bom samaritano. Nós temos várias pessoas, né? Temos o sacerdote, o levita, o homem que caiu nas mãos dos salteadores, temos a figura do samaritano, mas ao final nós temos uma lição. E Jesus termina dizendo: vá e faça o mesmo. Nós não temos N lições, vários ensinamentos naquela parábola, mas apenas um ensinamento. Então, aqui está uma característica. Numa alegoria, nós temos várias lições ou verdades. Na parábola, geralmente, uma verdade básica, ou seja, uma lição apenas, um ensino apenas, e não vários ensinamentos ou várias lições. Então, essa é uma diferença básica quando você vai se deparar com parábolas e alegorias, ou para distinguir o que é uma parábola de uma alegoria. E agora nós vamos ver também outra questão, é que muitas vezes nas parábolas o Senhor Jesus vai usar de metáforas ou figuras de linguagens para trazer os seus ensinamentos, fazer as suas comparações. E é claro que em alguns momentos ele vai usar também da alegoria, mas lembre-se que ele não vai ensinar 2, 3, 10 lições. Normalmente é uma lição, é um ensino. Então ele se utiliza, por exemplo, de figuras como um rei, ele conta a história sobre um rei. Ele vai falar sobre servos, sobre virgens, né, que por o exemplo da figura ou da parábola das 10 virgens, dentre outras. Mas ele não se afasta, ele nunca se afasta da realidade ou do ensino
pretendido por ele naquela história, né? Suas histórias e exemplos sempre eram tirados de uma realidade ou mundo em que vivia e transmitiam uma verdade espiritual por meio de uma comparação ou uma outra figura de linguagem que ele vai estar fazendo, contando ali na história. Então observe que ele vai se utilizar de metáforas as mais diversas para contar as suas histórias. Então é importante você perceber isso quando estiver lendo ou estudando as parábolas do Senhor Jesus. Outra questão importante é que você não deve dar muita atenção, se prender demais aos pormenores da história, né? Como, por exemplo, né? Qual é o significado do sacerdote na parábola do bom samaritano? O que significava o levita, né? Quem era o moço da hospedaria, o hospedeiro, naquele contexto ali. Muitos servos de Deus do passado, especialmente chamados pais da igreja, eles interpretando esta parábola alegoricamente, então eles vão buscar significados para quem é o sacerdote, quem era o levita, quem significava ser o hospedeiro, o próprio samaritano, o homem que foi machucado, que foi assaltado, que foi espancado. Então, numa interpretação alegórica, eles vão procurar lições de cada um desses elementos. Só que, normalmente, as parábolas do Senhor Jesus, elas não podem ser interpretadas alegoricamente. Então, não se prenda aos pormenores da parábola ou da história. Elas servem de base para sustentar a mensagem que virá ou que ele quer transmitir. Não não se deve analisar o ponto a ponto, pelo menos não para tirar a lição de cada ponto da parábola, mas atentar para o fato de que há uma lição principal que o Senhor Jesus está querendo ensinar. Ou seja, se a gente se prender aos detalhes, nós podemos nos perder no significado pleno ou maior que Jesus está querendo ensinar ou mostrar naquela parábola. No caso da parábola do samaritano, é sobre a questão de ajudar o próximo. E quem é o próximo? Né? Tanto é que ele pergunta para aquele que fez a indagação: quem você acha que é o próximo desse homem? E aí ele vai dizer, é claro, que é o que usou de misericórdia. E a lição é, então, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Então, eu espero que tenha ficado claro para você nesta aula mais estes aspectos sobre parábolas. Há uma aula anterior, se você quiser conhecer um pouco mais do que foi dito, então procura lá a aula número 1, esta é a aula número 2, e nas aulas seguintes eu vou mostrar mais alguns aspectos sobre as parábolas de Jesus, como ler e entender essas histórias que Jesus contou. Mas nesta aula nós vimos, primeiramente, 3 formas, né, ou tipos de parábolas. Parábolas autênticas, as histórias em forma de parábolas e também as ilustrações. Também mostrei para você a relação entre as parábolas e os ditos do Senhor Jesus. Falei que Jesus usou de metáforas ou uso de metáforas nas parábolas e também a diferença entre parábola e alegoria. E eu espero que esse tema tenha ficado claro para você, na sua mente, no seu coração. Caso tenha ficado a dúvida em algum ponto, por favor, volta ao vídeo, procura revisar, rever a instrução que foi dada, mas se porventura esta ainda persistir, ou seja, se a dúvida ainda persistir, mande-nos uma mensagem, nós vamos, na medida do possível, procurar responder ou te ajudar nessa questão. E eu quero concluir essa nossa aula dizendo que as parábolas, elas descrevem como é a vida no reino de Deus. Então, esse é um ponto para a gente pensar. Elas descrevem o reino de Deus, tanto é que Jesus vai usar sempre: o reino de Deus é semelhante a... E ele vai usar a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente, a parábola do fermento e muitas outras, para descrever a vida do reino de Deus. Elas vão retratar um pouco da natureza do seu soberano, no caso, mostrar o Senhor Jesus. Então, elas ensinam realidades espirituais, realidades teológicas.
mas elas também convidam os ouvintes ou leitores, no nosso caso agora, leitores, para que se posicionem diante daquela realidade que Deus está mostrando, que o Senhor Jesus está ensinando naquela parábola. E o nosso desejo, então, é que o Senhor nos ajude na concretização desses objetivos, ou seja, compreender que elas descrevem, retratam e convidam-nos a um posicionamento e nos dê plena compreensão do seu ensino por meio das parábolas. Que Deus em Cristo, então, te abençoe ricamente. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Repito, se ficou alguma dúvida na explicação, volta ao vídeo e procura rever o tema, onde que foi a dúvida. Mas caso ela ainda persista, por favor, entre em contato e prontamente nós vamos procurar responder a sua dúvida ou a sua indagação. Então, que Deus em Cristo te abençoe e até o nosso próximo encontro. Nós vamos terminar com uma oração. Amado Deus e soberano Pai, eu quero te agradecer ao Senhor pelo privilégio deste momento, de ter estudado a Tua Palavra, de ter meditado na santa e bendita Escritura. Espero no Senhor ter sido útil essa aula aos nossos ouvintes, aos nossos alunos, e o meu desejo é que o Senhor, através do Santo Espírito, aplique estas verdades ao meu coração e ao coração de cada pessoa que está acompanhando essa aula desse momento, para que nós sejamos edificados pelo Senhor, enriquecidos com o conhecimento bíblico e transformados pelo Santo Espírito, à medida em que nos tornamos mais sábios, mais conhecedores, mais íntimos da Tua Palavra. Abençoa-nos, portanto, na compreensão destas histórias que Jesus contou, dos ensinos que Ele quis e quer transmitir para nós ainda nesses dias. Assim nós oramos e te bendizemos em o nome santo de Jesus. Amém. Ok, prezados, que Deus em Cristo abençoe ricamente a vida de cada um de vocês e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.